Estou ajeitando o microfone aqui porque a gente vai falar de um assunto muito importante que é a relação condominial. Esse é o nome. A advogada condominial Larissa Carvalho está aqui com a gente. Tá tudo bem, doutora? Tudo tranquilo. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Já antes da gente começar, quero mandar um abraço que ela veio acompanhada do professor Márcio Manuel, meu amigo, né? Profundo conhecedor de mundo, né? Um dia vai estar aqui também conversando com a gente, viu, doutora? Com certeza. A senhora avalia? Com certeza. Pode trazer ele? Nossa, excelente. O mundo está pegando fogo, né, gente? Querendo saber o que está acontecendo isso tudo aí. Ambientalista também. Então tem muito assunto para a gente tratar dele. Mas condomínio. Doutora, condomínio dá muito trabalho? Dá muita polêmica? Graças a Deus. Porque a gente lida com um universo de pessoas, né? E cada um tem um entendimento, tem uma cultura. E o nosso papel é trazer ali, gerir o melhor bem-estar para todos. Então, a gente precisa pautar nesse momento, a gente trabalha para trazer um equilíbrio, porque a vontade de um não pode prevalecer sobre a vontade do outro. A gente tem que pensar num bem-estar comum. O que é melhor para aquela comunidade, o que é melhor para aquele condomínio. Por isso que cada condomínio tem as suas particularidades. O que dá certo para um, não dá certo para outro. Não existe uma receita de bolo. Então, por isso que cada condomínio tem as suas normas específicas, tem a sua convenção, tem o seu regimento, que é conforme a realidade daquele empreendimento. Tem uma vida própria. Sim. Tá, quem muda para lá, então, tem que seguir isso. Tem que seguir. E se tem alguma coisa, por exemplo, que ele não concorda, ele morando lá, ele faz parte da comunidade, não é isso? Do condomínio, ele fala assim, mas eu não concordo com isso. Qual é o caminho? Bom, para ter qualquer tipo de alteração nas normas, tem todo um rito a ser seguido, tá? Em especial no que tange a convenção de condomínio, a gente tem um quórum específico para ter essa aprovação. Então, qualquer alteração nas normas internas são necessários levar aí para uma assembleia. Então, o síndico ele tem que convocar a assembleia, falar assim, gente, vamos aqui melhorar essas normas, porque essas normas também se tornam obsoletas, sabe, Jordevar? Com o passar do tempo, a comunidade muda. Então, às vezes, aquela realidade que era há 5 anos atrás não adequa hoje mais. Então, aí a gente também precisa fazer essa atualização de normas para que tenha mais eficácia e harmonia dentro do condomínio. O síndico tem que receber salário? Bom, o síndico pode receber salário, tá? Ele pode receber. Isso é uma prerrogativa que está no Código Civil e ele recebe aí um prolabore. Ele não é funcionário do condomínio, mas ele recebe um prolabore. Hoje, a tendência, doutora, é você ter um síndico que é morador ou você tem uma empresa que administra o condomínio? Isso. O Código Civil nos traz que qualquer pessoa pode atuar na função de síndico, sendo uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, tá? Então, a gente também tem a figura do síndico profissional como pessoa física, mas também temos empresas aí que atuam nesse ramo. A questão que do síndico profissional é que a gente vê que o mercado está se profissionalizando cada vez mais, porque o síndico morador ele precisa contar aí com uma assessoria bem robusta, porque ele não pode ser síndico amador. Eu até falo muito isso. O síndico morador, ele não pode mais atuar como amador. O que é um síndico amador? É um síndico que não se preocupa com o bem-estar de todos. É um síndico que quer ser xerife, ser dono do condomínio. O síndico ele não é dono do condomínio. Ele está ali para fazer gerir a vontade do povo, a vontade daqueles moradores. Então, ele tem que ter esse equilíbrio e saber gerir, lidar com gestão. Saber que o dinheiro é do povo, não é o dinheiro dele, eu vou gastar com isso. Não, peraí. Mas o que é melhor para a comunidade é nesse sentido. E como que o morador ele pode fiscalizar, por exemplo, a aplicação dos recursos pelo síndico? Olha, o Código Civil nos fala que é obrigatório o síndico prestar contas pelo menos uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Se assim ele não fizer, os moradores podem convocar através de 1/4 e chamar uma assembleia para isso. Então, se o síndico não fizer a prestação de contas, os moradores podem fazê-lo. Pode requerer a presença dele em uma assembleia para fazer. Inclusive, pode até ser destituído pela ausência da prestação de contas. E qual é o mandato de um síndico? Quanto tempo? A limitação é de 2 anos, de acordo com o Código Civil. Mas aí no meio o pessoal não gostou do síndico, quer retirar ele. Bom, para a gente fazer a destituição, a gente tem que ter esse quórum para convocar a Assembleia para destituir e ter indícios aí de uma gestão ineficaz ou algo que possa caracterizar essa destituição.
Qual é esse quórum? O quórum para convocar é 1/4. Quarto. 1/4. Eu convoquei 1/4 dos moradores, 25% dos moradores convocam a assembleia. Eles assinam aquele edital e chamam a assembleia. Instalada a assembleia, a maioria dos presentes pode destituir. Tem 10 pessoas. Se 6 votaram, já está destituído. Doutora Larissa, vamos pegar uma situação. Agora vamos falar do condômino, né? Uhum. Quando a pessoa ela não segue as regras, né? Tem multa? Tem. Quais são as situações mais comuns? O regimento interno pode prever aí. Geralmente a gente passa por uma advertência verbal, as penalidades são advertência verbal, advertência escrita e multa. E em caso de reincidência pode ter agravamento aí de valores, tá? Sim, pode continuar. Estava me perguntando quais são os casos mais frequentes, a questão de barulhos, né? Os barulhos, animais, esses excessos aí atrapalham muito o dia a dia da Eu comunidade. queria pegar essa questão do barulho, não é isso? Seria barulho de som, de música, ou quais são os tipos, né, de barulho que mais são comuns nos condomínios? Bom, essa questão do som mesmo em excesso, porque às vezes, ainda mais quando se trata de apartamentos, muitos não têm uma acústica devida. Então, às vezes, a pessoa quer fazer uma festa dentro do apartamento dela e ela tem que entender que ela tem essa limitação, que ela não pode perturbar o sossego alheio e nem dos demais moradores. E aí, se ela desrespeitar, multa? Multa. Tá. Agora, por exemplo, vamos pegar uma situação em que talvez o andar de cima, o morador não cuidou, teve um vazamento, estragou o apartamento de baixo. Como é que fica o dono do apartamento que foi prejudicado? Bom, o dono do apartamento que foi prejudicado, ele pode acionar aí o condomínio para auxiliar a contatar esse morador, tá? Esse vizinho, porque o responsável para promover aí o reparo é o vizinho de cima. Mas o condomínio, a administração pode facilitar esse acesso. Tem inclusive uma dúvida aqui que a nossa produção passou, a pessoa fez uma reserva do salão de festa pelo WhatsApp, né? Quando ela chegou lá, outros convidados estavam utilizando o espaço. E aí, como é que fica? Bom, nessa situação a gente precisa recorrer à administração e entender o que aconteceu. Se foi uma falha da administração na reserva, o que aconteceu nesse sentido? Porque se eu reservei o espaço e não teve outra reserva, a preferência ela é minha, então é aquela questão. A questão do universo condominial, a gente aplica bastante a questão do direito. O meu direito vai até onde não pode ferir o direito do próximo. Isso é feito na hora? O que? As reservas? Não, eu digo assim, chegou lá, tem um pessoal ocupando, tem um outro pessoal que teria direito e com tudo organizado, e aí? Bom, aí eu que orientaria, procurar a administração, vamos procurar o zelador. O que aconteceu? Não entrar num embate direto com esse morador, tá? Para evitar atritos aí, conflitos. Então, eu chego no zelador, o que aconteceu com a minha reserva? Por favor, pede eles para se retirar, como que a gente vai fazer? Eu também tenho um evento de quem foi a preferência, onde houve a falha, qual foi a falha nesse sentido. Então, eu recorreria aí à administração para que ela tome uma postura para trazer uma solução efetiva nesse tipo de situação. Doutora, gastos dentro do condomínio. Por exemplo, vamos fazer uma garagem coberta ou outra coisa. Como é que se define isso? Bom, os gastos dentro do condomínio, eles são rotulados como os gastos ordinários. Sim. Que são aqueles que são a conta de luz, são aqueles recorrentes do dia a dia, da manutenção, aqueles gastos que precisa para o condomínio funcionar. E os gastos extraordinários, que é justamente uma obra, uma aquisição de algum mobiliário específico. Então, a gente tem essas duas taxas. A gente tem as taxas ordinárias, que é para manutenção e a fluidez do condomínio, e as taxas extraordinárias, que é para uma obra, que é para adquirir algum produto, algum bem nesse sentido. Digamos que tem um problema dentro do condomínio, o morador aciona o síndico, mas ele não resolve. E aí, qual é o caminho? Bom, se o síndico não resolver, registra isso, todo condomínio ele tem que ter um mecanismo para registrar as ocorrências. Antigamente a gente tinha muita figura do livro de ocorrência. Hoje a gente passa por uma modernização e uma profissionalização do mercado através de aplicativos, sites. Então verifica qual que é o mecanismo aí do seu condomínio para você registrar essa ocorrência. Se necessário for, contate um profissional para formalizar isso através de uma notificação e se mesmo assim você se sentir prejudicado
prejudicado, podemos recorrer também à via judicial. Explicações da doutora Larissa Carvalho, advogada condominial. Muito obrigado. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Para todos nós.